você nesse Cristo wa Nazareta. Amém. 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 Amém? Um dia especial, aleluia. O último domingo do mês. O último dia do mês. Não são todos os meses que isso acontece, amém? Então, desta vez, torna um mês especial, um dia também especial, amém? E tem aquelas coisas, agradecemos a Deus por isso. e tem aquelas coisas na cambi. Agradecemos a Deus também, Por a quinta-feira. porque na quinta-feira, Os meses, mas 55, rapazão. mais ou menos 17h55, Recebi uma foto eu tirei foto, e vi nos grupos da igreja, amém? Que é um cartaz sobre o dia de hoje, amém? e segura na mão. E tem aquelas coisas. Agradecemos a Deus, E que esse grupo da mídia que é responsável por fazer esses cartazes. vai responsável por uma cartaz. E aquele cartaz foi um cartaz que chamou muito a atenção a mim. Até ele admite de maneira boa. É um cartaz que foi muito mais apimentado, amém? Tem muita pimenta ali naquele cartaz, amém? Lá sabe que é um ovo, amém? Por conta disso, de quinta-feira para cá, tem sido difícil dormir, amém? Tem sido difícil dormir, amém? Porque sempre eu penso naquele cartaz. Tenho uma grande expectativa por causa daquele cartaz para o dia de hoje, amém? Porque o cartaz, ele transmite uma grande expectativa na minha vida, no dia de hoje. Estou muito ansioso para saber qual é a mensagem que vem no dia de hoje. Eu quero acreditar que alguns irmãos podem estar também nessa situação. Eu vi algumas reações em alguns grupos de fogo. Que na verdade, amanhã comentaram nos seus corações água. Amanhã, não ver uma comentário logo glórias a Deus. Amanhã, não ver uma comentário logo seja feita a vontade de Deus. Caminho que sabe, qual lá vamos poder com outro. Agradeço a todos que me ajudaram com a Deixa eu manter para para que aquele cartaz não me abalasse. Amém? E quero dessa forma também dizer aos irmãos que a partir deste momento podemos tirar as nossas atenções do cartaz. Ai, confio em cartaz, amém? Ai, confio em cartaz. Ai, confio em cartaz. A minha secretária Alina e mela kutwa amaritu lawa ingatamahasha. Se prepararem para ouvir a palavra que será E mela kutwa amaritu lawa mataka ekashkwini. esperamos ouvir a palavra que vem de Deus. Kusa siku na siku lokuyihlangana kwaethu nesashkwini. Todos os dias, quando nos ajuntamos para louvar a Deus, Nankari wokuba hi pambulelana aritu la temos tempo enashkwini. para partilhar a palavra. Inkateko nkulu. É uma bênção. Então que as nossas mentes agora, os nossos corações estejam atentos para a palavra. E confio cartaz. Amém? Amém? Então elas coembo Agradeço a Deus. até maneira nyamuta ingata bula ilona O tema agora nós iremos conversar hoje é aliança.
e Antwanano. aliança. Amém? Amém. Porque todos os temas, ou quase todos os temas, tem várias vertentes quando você começa a pesquisar. Quando você começa a querer entender sobre um tema, você há de encontrar várias vertentes. Esse tema, aliança, não é exceção. Também tem várias vertentes. Então aqui veremos duas vertentes. Uma vertente, no modo geral, e outra vertente na ligação ou na perspectiva do Evangelho. Na perspectiva da palavra do Senhor. Amém? Amém. E a palavra do Senhor vamos encontrar no livro de Marcos, capítulo 2, versículos 21 e 22. Marcos 2, 21 e 22. Amém? Amém. Marcos 2, versículo 21 e 22. Então, nenhum homem põe um pedaço de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remédio novo rompe o velho e faz-se maior o rasgo. 22. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo deve ser colocado dentro de odres novos. Hakuna munhu loyi a rhungelaka xitiva lexintshwa engudweni ya khale. Enguveni ya khale, xitiva lexintshwa xi nga handzula nguvu ya khale. Kutani ku handzuka ku ta engeteleka. Kambe a ku na munhu loyi a nga chelaka vinyo leyintshwa eminkwameni ya khale, hikuva vinyo leyintshwa yi nga handzula minkwama, kutani vinyo yi halaka, na yona minkwama ya fa. Kambe vinyo leyintshwa yi fanele ku cheriwa eminkwameni leyintshwa. Amen. Amém. Ite itavulavula hi ntwanano, Semos que vamos falar da aliança. aliança. Antwana. Afinal de contas, o que é aliança? Xana na infini antwana. No modo geral, E como que vai quando gerar? a gente vai pesquisar sobre aliança, Logo, ia pesquisar. entre várias definições, E como estamos cheios de uma delas é a seguinte: admirir. ato ou efeito de aliar, união, laço entre pessoas ou entidades, que se prometem mútuo auxílio, um pacto, um acordo, um anel usado como símbolo de compromisso, aliança, um casamento, uma coligação, um relacionamento. Estes são algumas definições e exemplos de aliança. Amém? Amém. De várias definições, E como estamos cheios de há um denominador comum kuna xilo xin'we que fala de entendimento, hi vulavula hi ntwanano, junção entre duas partes, a ku patsana ou mais partes. kumbe vanhu vo tala. fala de um laço, Hi vulavula fala de um pacto, hi pacto, fala de um contrato, hi vulavula hi contrato, fala de um acordo. hi vulavula hi xipfumelelwano. Amém? Amém.
aliança Mikhambi yo tala ku endliwa ntwanano. porque as partes elas têm um objetivo comum. Kuva abantu lava va ni a mhaka yin'we. Ou porque as partes querem dar um fim a uma determinada situação. Kumbe vanhu lava lava ku herisa a nchumu xo karhi. Amém? Alguns exemplos de aliança no nosso dia a dia. Swa ntwanano. Nosso dia a dia, porque nós como homens Ka nyama hikuva hina tani vanhu vivemos numa sociedade com base em alianças. hi hanya mayelana ni ntwanano. Vamos dar aqui alguns exemplos. Ta nyika va swifaniso. Um trabalhador, A mutirhi ele trabalha yena wa tirha para uma determinada empresa eka empresa yo ou karhi para um determinado patronato kumbe ka patrona wo karhi por meio de um contrato. hi mhaka contract. Esse contrato pode ser verbal ou pode ser escrito, físico. kumbe ra ku tsariwa. Aquele contrato A contract leyi é uma aliança, i ntwanano é um pacto. i pacto. Ambas partes têm certas responsabilidades. Vanhu vombirhi va ni mintirho yo karhi. Os objetivos podem ser diferentes, Va nga va ni makungu lama hambaneke. mas cada uma das partes tem sua responsabilidade. Kambe lava vambirhi va ni ntirho wo karhi. Um outro exemplo, A xifaniso xin'wana dois países. a matiko mambirhi Um caso concreto de Moçambique, nga va ku na hi Moçambique que fornece a energia elétrica à África do Sul. hi nyikaka magezi Afrika Dzonga. Não foi algo de chuqueira. No foi algo repentino. Sentou-se, Tshamiwile fez acordos, ku endliwa fez uma aliança, ku endliwa ntwanano. fez um pacto Ku endliwa pacto para poder se fornecer essa corrente. leswaku va nyikiwa magezi. É outro exemplo de aliança. Xifaniso xin'wana xa ntwanano. Amém? Amém. Pode-se fazer uma aliança entre congregações. Nga endliwa ntwanano hi tikereke. Por exemplo, Xifaniso regimento como a Gumi. regimento ni magukwini. E com a Luque Batafula, o Itili. Se muxikea u tirha muxitafula ni ximexi. Atafula ali, no qual está a igreja Magumi. Toda tafula vai com xituletelo. E a próxima Atafula de Magumi, Tafula leyi taka na magukwini. está a regimento. Rai ku kareke. Pode-se fazer um entendimento nesse sentido. Nga endliwa ntwanano. Uma aliança nesse sentido. A ntwanano. Amém? E eu creio que nós, homens, vivemos com base em alianças Hina vanhu hi hanya mayelana ni ntwanano. porque herdamos do nosso Criador. Hikuva hi amukelile hi muvumbi wa hina. Amém? Porque nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Endliwile xikombiso na xifaniso xa Xikwembu. Então, uma das coisas que eu acredito que herdamos Tani xilo xa xin'wana tshembaka é leswaku essa capacidade ou característica de poder fazer alianças. hi ku endla ntwanano. Amém? Amém. Mas a diferença está nas alianças. Kambe ku Amém? hambana ku eka ntwanano. Mais algumas coisas que veremos mais à frente. Ni swilo swin'wanyana va ta swi vonaka. Um outro exemplo de aliança que podemos aqui dar. Xifaniso xin'wana xa ntwanano. Alguns fazem alianças Van'wana va endla ntwanano para poder destruir outros. leswaku va hoxota van'wana. Alguns fazem alianças Van'wana va endla ntwanano para poder ganhar dinheiro de forma ilícita. leswaku va kuma mali loko va yi homboloka. O termo mais comum para esse tipo de aliança Leswi swi vuliwaka eka é pacto. i pacto. 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 Mas o pacto em si, ele não é mau. Kambe a pacto a ri bihanga. Mas o tipo de pacto que você faz é que é mau. Kambe i mukhuva wa pacto endlaka. Vimos na definição que a aliança é usada como símbolo de casamento. Kuni leswaku a ntwanano tirhisiwa Então, aquela aliança de casamento é também um pacto. A ntwanano wa mucato na wona i pacto. Mas é um pacto de casamento. Kambe i pacto wa mucato. Não é um pacto de destruição. A hi pacto ra ku hohlota. Amém? Amém. Alguns fazem pactos ou alianças Van'wana va endla mintwanano para serem temidos no serviço. leswaku va chaviwa ntirhweni. Loko se a fika ntirhweni, Muxaka wa serviço. a sungula ku tsutsumiwa, vana va hlwela ku tshundzekela ka yena, wa chavisa. Kutani a ku simara ekutela futhi. A tlhela a ti hlamala na yena. Yenta me a hi mina. A ku a funa loko eke u tini. Se xana na mina yini. Se você fez aliança para ser temido, U endlile ntwanano leswaku está a ser temido. wa chaviwa. Se loko va ku tsutsuma vanhu va ku chava, u tlhela u ti hlamala. Temeke se admira. Então, o problema não é o pacto como tal. Kutani mhaka a hi ntwanano. Não é a aliança como A tal. hi ntwanano. São as alianças que a gente escolhe fazer. I mintwanano leyi hlawulaka ku endla. Amada igreja, que possamos ter o entendimento Kereke hi fanele ku de twisisa. fazer boas alianças. A
Podemos fazer alianças para negócios. Podemos fazer alianças para construir a obra do Senhor. Podemos fazer alianças para o crescimento da igreja. Podemos fazer alianças para o estudo da palavra do Senhor. Amém. Essas alianças todas que eu dei exemplo são alianças do homem para o homem. Amém. Também. Esquembo na é. Deus também. Unas fumelele luana deixa que na mano, de fama caminho calmo. Fez aliança com pessoas ao longo dos tempos. Há várias alianças que Deus fez com o homem ao longo dos tempos. Amém. Vamos só destacar algumas alianças. No início, em Gênesis, encontramos a primeira aliança que Deus fez com Adão. Deus criou Adão, colocou no jardim do Éden, caminhar para ele poder obedecer. Então, a base dessa aliança era a obediência. Com regras. Das várias regras que Deus deu a Adão, uma delas é a seguinte: de todas as árvores que existem aqui nesse jardim, podes comer do seu fruto, exceto uma só, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? A primeira aliança que Deus fez com o homem. E com forma caminho calma, por causa da natureza do homem e por causa da influência do mal, o homem desobedeceu a aliança que tivera feito com Deus. O homem desobedeceu o pacto entre ele e Deus. Houve uma quebra do pacto. Amém? Houve uma quebra do pacto. Porque aquilo que o homem não devia fazer, ele fez. E como Deus é justo, ele aplicou a sua justiça. Amém? Mandou embora o homem do jardim. E a partir daí a morte foi ativada. A morte foi ativada por causa da ação do homem, influenciado pelo Satanás. O homem não cumpriu as suas responsabilidades. Por isso houve quebra. O que acontece no mundo, nas alianças de homem para homem, quando há quebra de cláusulas? Logo, por exemplo, tira um contrato e eu falei com ele, não é de chocar. O que acontece com o teu contrato? O que acontece com o contrato? Quebra seu contrato. A rescisão do contrato. Aí só. Logo eu não ganho de tiro, vai continuar a tirar, não é? Pode estar falando amanhã, amém? Então a quebra do contrato. Se é uma parceria de negócio entre dois sócios, é um sócio que não está a exercer devidamente a parte da sua responsabilidade. Pode baixar, não, vamos rever e não vamos desfazer. Amém? Ou rever ou desfazer. Amém? Mas as alianças que Deus fez com o homem e as alianças que Deus faz com o homem
O homem é o único que está vulnerável para quebrar. E o homem, quando quebra a aliança, Deus, pela sua bondade, pela sua graça, Ele dá mais uma chance. Ele dá mais uma chance. Escolha para sempre. Deus não te rejeita para Ele sempre. dá sempre mais uma E chance. na única câmbio do ano. Amém? Depois da quebra da aliança com Adão, Sabe como ele se nana Adão? Adão, conforme sabemos, teve 2 filhos, Caim e Abel. Pela influência do mal, Caim matou Abel. Deus deu mais um filho, Adão, chamado Sete, para ele continuar com 2 filhos. Só vou arriscar dizer que era para fechar o lugar do Abel. Amém? E o Caim, ele teve uma descendência designada descendência do mal, uma descendência da desobediência. E a descendência do Sete era descendência da piedade. Amém? Continuaram as 2 descendências. Ao longo do tempo, pela influência do mal, parte da descendência da piedade, que é a descendência do Sete, juntou-se com parte da descendência de Satanás. Houve uma junção entre as 2 descendências. O mal, mais uma vez, invadiu o bem. E foi crescendo a maldade. Foi crescendo a desonestidade. Foi crescendo o nível do pecado. Deus viu aquela guerra como se fosse um ataque. Aquela que é a sua graça, um ataque, aquele que é o seu espírito, amém? A ação de Deus, que foi de dar a descendência da piedade, foi atacada pelo mal. Houve uma junção entre as 2. E certamente que Deus não gostou. E mais uma vez, Deus, Ele faz a sua justiça. Deus decide mandar descer um dilúvio para poder destruir toda a humanidade. Porque Deus se arrependeu de ter feito a humanidade. Assim a palavra diz. Mas antes, Deus escolheu um homem chamado Noé, que era justo diante dos olhos de Deus, que seguia as ordens de Deus, que era santo para os olhos de Deus. E Deus decidiu dar continuidade da humanidade através daquele homem. Deus separou aquele homem, deu a ele ordens. Ele cumpriu aquelas ordens. Deus mandou descer o dilúvio. Houve destruição. E houve um renascimento a partir daquele homem. Então Deus fez um pacto, uma aliança com Noé. O símbolo dessa aliança foi um arco-íris, onde Deus prometera que nunca mais destruiria o homem, ou nunca mais destruiria a terra por causa da ação do homem. O homem, ele tem um coração maldoso por natureza, desde a sua juventude. Então não vou mais depender da ação do homem para poder agir. Amém? Então Deus, Ele promete que virá uma nova aliança. Deus, Ele promete que
virá um filho de uma mulher So kutata mwana wasatu wakari. que vai pisar a cabeça da serpente. Angatatswanya nkoko yeno. Amém? A Bíblia nos ensina que Noé, ele também teve filhos. Bible rijo tselso kunona enave nyumbani. Teve o Cão Ave na kam e o Sem. na sem. Amém? Acontece que o Cão, Ndekalesa kukam. ele desonrou seu pai. A Ele pecou contra o seu pai. ajo ilitaka Noé. Amém? Por conta disso, Noé, Makaleso no. ele amaldiçoou seu filho Cão. Abukana mo Noé na kam. Ele abençoou o seu filho Sem. Nakatekisa mo Noé na sem. Mais uma vez, Nicolam. voltaram as duas descendências. Utaki nguva letimbi. A descendência de Satanás Anguva ya Satana. e a descendência da desobediência Inga nguva ya kalakuna. e a descendência dos obedientes. Ninguva ya lava A ingisa. descendência daqueles que seguem Anguva ya lava lanzaka. a ordem de Deus. Anau ya shwe. Amém? Porque Deus prometeu que já não ia destruir, tal como fez no dilúvio. Deus não fez descer o dilúvio. Amém? Mas Deus deu uma ordem para que o homem ele se alastrasse pelo todo mundo e ocupasse. Amém? Mas acontece que, pela influência da maldade, o homem chega num determinado local, aprecia aquele local. Ele diz: vamos ficar aqui, vamos construir uma torre aqui, muito alta, que o seu ponto mais alto chega até o céu, e o nosso nome será falado. Então nós seremos reconhecidos. Amém? Houve soberba no homem, houve desobediência no homem. Enquanto Deus disse para encherem a terra, eles preferiram estar no mesmo lugar e querer atingir os céus de forma física. Desobedeceram a Deus. E Deus, como é bom e justo, mais uma vez Deus fez a sua justiça. Deus desceu e confundiu as línguas daqueles homens. Ele confundiu a comunicação naqueles homens. Porque o que os unia era a comunicação. Eles comunicavam com uma só língua. Mas Deus, ele desceu e começou a lhes confundir. Quando um falava, o outro não entendia. Quando o outro falava, aquele também não entendia. Então, por conta disso, aqueles que se entendiam começaram a se dispersar. Começou a haver a dispersão. Então, o propósito de Deus, que era para o homem ocupar a terra, já foi cumprido à força. Ele foi cumprido à força. E foi havendo descendências. E Deus escolhe Abraão. E quando Deus escolhe Abraão, ele faz uma outra aliança com Abraão. Por causa de tanta maldade que havia, Deus faz mais uma aliança. E sempre o propósito da aliança é para a salvação do homem. É para tornar o homem mais próximo a Deus. É para dar a chance ao homem de poder obedecer às leis de Deus. Obedecer às vontades de Deus, seu Criador. Amém? Então Deus faz uma aliança com Abraão. Uma aliança que é famosamente chamada por aliança tríplice. É uma aliança que contém três em uma só. Deus promete que fará Abraão um grande homem. Ele promete que Abraão será pai de uma grande nação. Ele promete mais. Ele promete que através de Abraão, ele vai abençoar todas as nações da terra. E ele promete mais. Ele promete a Abraão que através da sua descendência, a terra vai alcançar
aquela que é a salvação. a missão está como um conhecido. Ele fez 3 alianças em uma só, com Abraão. Amém? A Bíblia diz que ao longo do tempo, enquanto os homens iam vivendo, uns cumprindo, outros não cumprindo, com aquela que foi a aliança, Deus dá mais uma chance. Por tamanha desobediência, sabemos que através de Abraão houve descendências até Jacó, que é Israel, a nação escolhida. Então Deus falava diretamente com Israel. Deus dava ordem a Israel. E através de Israel houve mais descendências até chegarmos no José do Egito. Amém? Acontece que parte da descendência do Abraão, que é o pai de José e seus irmãos, eles saíram de Israel e foram viver no Egito, quando José já governava lá. Enquanto Deus havia ordenado que eles ficassem em Israel, Abraão e toda a sua descendência. Mas acontece que parte da descendência foi viver de forma permanente no Egito. Desonraram mais uma vez. E por isso Deus fez eles escravos no Egito. Foram escravizados no Egito pela desobediência. E porque Deus é bom e justo, Ele renova a aliança com o homem. Ele volta a trazer a oportunidade da salvação de uma outra forma. É quando Deus escolhe Moisés para poder tirar o povo do Egito para a terra prometida através de Moisés. Amém? E também não foi 5 estrelas, não. Foi uma caminhada longa de muita desobediência, muitos rumores, muitos arrependimentos. Mas eles se arrependeram por ter sido salvos da escravidão. Eles desobedeciam cada vez mais. E certamente que Deus, Ele não gostava. Deus deu as leis a Moisés para ele poder transmitir ao povo. E o povo, durante a caminhada e a sua vivência, seguisse essas leis. Mas eles não seguiam de forma completa as leis. Extrapolavam as leis de Deus. E Deus não gostava. Deus não gostava. Mas eu entendo que Deus, Ele percebeu que talvez não obedeceram. Talvez estava muito pesado. Porque na aliança, através da lei, havia muito da ação do homem para poder alcançar a salvação. O homem, quando pecasse, ele tinha que ir procurar um animal, sacrificar aquele animal para poder encobertar o seu pecado. Amém? O homem ele tinha que, de certa forma, conseguir um animal para poder sacrificar e ser perdoado dos seus pecados. O homem tinha muito a agir para poder cumprir a lei. O homem tinha muito a agir para ele não poder ter um outro Deus. Então eu entendo que Deus ele percebeu aqui que talvez não obedeceram.
percebeu que o cabelo estava muito pesado. Então Deus ele renova. Então isso foi ainda no anano. Ele faz uma nova aliança. Ainda no anano louca. Essa nova aliança Antônio louca louco. é aquela que foi prometida em Gênesis. O homem que se viciou. Quando Deus diz que virá o filho de uma mulher e vai pisotear a cabeça da serpente. Essa aliança Deus proferiu através do profeta Jeremias. Quando ele diz que chegarão dias e farei uma nova aliança com o meu povo. Essa aliança ela vem se consumar em Jesus. Essa nova aliança ela é Jesus. E Jesus confirma que ele é a nova aliança. Na última ceia com os discípulos, quando ele dá o cálice, ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado para a remissão de pecados, em benefício de vós, em benefício de muitos. Então Jesus ele é a nova aliança. Jesus ele é a nova aliança para a nossa salvação. E nós estamos nessa era da aliança com Deus através de Jesus. Amém? E Marcos ele fala do Evangelho de Jesus. Amém? Marcos ele fala, ele escreve sobre Jesus. Amém? Aqui nos versículos que lemos, Jesus ele estava a responder aos fariseus. Os fariseus eram homens cabeças. Eram pessoas com muita pessoas que ensinavam a ler. Amém? Mas havia um propósito. Porque essa lei entendiam apenas no seu mas não entendiam com o seu essa razão pesada ensinavam a ler, mas eles não seguiam esse precisa. mas sem entender. Conheciam as escrituras. Quando Jesus disse, Haverá uma nova aliança, Deus disse que estava limpando. mas eles ignoraram os sinais. Eles viram Jesus a fazer milagres. Eles viram Jesus a curar. Eles souberam do batismo de Jesus, mas eles ignoraram os sinais. A Bíblia diz que eles tinham corações endurecidos. Por conta disso, eles não reconheciam Jesus como o Messias que Deus prometera. Eles não reconheceram Jesus como aquele falado na profecia de Jeremias. E Deus diz que chegará um dia que farei uma nova aliança com o meu povo. Eles ignoraram isso. Mas eles eram pessoas estudadas. De certa forma, por causa da natureza do homem. Então, é imaginar homens, anciãos, para depois aparecer um Jesus dos seus 30 anos. Um miúdo que viram a nascer, viram a crescer, viram a ser batizado. Para depois ele dizer que ele é a nova aliança. É um pouco difícil isso. Quando você olha para o lado humano. Mas Deus, Ele não atenta para a sua aparência. Deus ele atenta para o coração. E sempre o propósito de Deus foi de atingir o coração do homem. Foi
Mas os fariseus, eles eram homens de corações endurecidos. Eles eram homens da lei. Eles eram extremistas na lei. Então Jesus, ele quando vem, ele vem para renovar a lei. O que sempre acontece nas alianças com Deus. Quando vem uma nova aliança, renova a antiga. É como se fosse um acordo de homem para homem, um contrato escrito, que é determinado. Quando aquele contrato termina, pode haver uma renovação do contrato. Então aquilo que é escrito no novo contrato é o que prevalece em relação àquilo que estava no outro. É esse entendimento que os fariseus eles não tinham. Eles estavam muito extremistas na lei. Homens de coração endurecido. E Jesus, quando fala essas palavras, ele está respondendo aos fariseus. Quando eles começam a enfrentar Jesus, eles começam a enfrentar com leis. Porque a lei diz isso, então o que você diz? Porque pela lei nós fazemos isso, então contigo como é que é? Mas no sentido de confronto. Então Jesus responde a eles o seguinte: nenhum homem põe um pedaço de pano novo numa veste velha. Do contrário, o pano novo ele vai romper a veste velha. E por conta disso, aquele rasgo vai cada vez mais aumentar. Ou seja, você não vai resolver um rompimento de um pano velho com um pano novo juntando. Amém? Para aí, se tem aqui alguém que trabalha com costura, pode levantar a mão. Irmã, essas coisas que a palavra está a dizer aqui, é real na costura? Graças a Deus. Jesus, ele traz uma forma humana de fazer as coisas. Para podermos perceber a perspectiva e a intenção de Deus. Certamente que naquela época, eles também faziam remédio de roupas. Eles entendiam que um tecido novo não dá para colocar um tecido velho. Mas xizima. E você, como fala com um carro? A xizima de chachaduan. Dá uma roda, chita coca, aquela roupa, aquele veste antigo. Então vai voltar a se rasgar novamente. Amém? E Jesus, ele traz mais um exemplo. Jesus, ele fala de vinho e odres. Odres, naquela época, eram usados como contentores de vinho. Odres são contentores de vinho. Faziam uma espécie de garrafa, aquelas garrafas de 2 litros, 3 litros. O chihuahua e outros litros. Então, eles faziam aquilo com pele de animais. Então, chama-se odre. A esquama. Amém? Então, quando a esquama com pele de animais. Então, colocava-se vinho ali. Mas o que acontecia ali com o vinho? O vinho, ao longo dos dias, ele ia fermentando. O vinho, quando fermenta, não comunica. Então, aquele contentor do vinho, aquele odre, ele ficava largo, e para atingir aquela elasticidade do tecido, por conta da pressão interna do vinho a fermentar. Amém? E falando em bolo, uma bolo da Chiniroya, não é? Mas uma bolo Chiniroya, é o que acontecia ali. Mas acontecia aquele bolo ali, punham dentro de uma coisa, coreano. Mas ao longo do tempo, as
como ele está na chocula. o próprio ódio também aumentava. Amém? Então, porque a elasticidade da pele do animal tem um nível máximo que ele atinge. Então, Jesus ele diz que você não pode levar um vinho novo, um vinho que ainda não fermentou, colocar numa odre velha. Uma odre que já atingiu a sua elasticidade máxima. Porque o techera é o gamão para mas ao longo do tempo, por causa do processo da fermentação, aquele odre vai tender também a inchar. Então, como já atingiu a sua elasticidade máxima, só vai romper. Amém? Então, vinho novo só pode ser colocado em odre novo. O que Jesus estava a transmitir aqui para os fariseus ele é a nova aliança. E sendo ele a nova aliança, ele tem que ser colocado em corações novos, não em corações endurecidos como odres. Odres velhos são corações endurecidos. Então Jesus ele veio fazer um rompimento da antiga aliança, que é a aliança com base na lei, que é a aliança com base nos sacrifícios dos animais. Ele veio quebrar. E ele é que é o sacrifício. Na nova aliança, Deus ele apresenta o Filho como um redentor. Deus apresenta o Filho como um sacrifício para a salvação da humanidade. E Jesus ele foi sacrificado. O seu sangue ele foi derramado para que eu e você, irmão, pudéssemos alcançar a salvação, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. E para nós atingirmos esse perdão é através da fé em Jesus. Somente pela fé em Jesus. Somente por confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Somente por arrependimento pelos seus pecados. É assim que você herda a aliança. Não é mais necessário sacrifício de animais. A palavra vai dizer que assim que alguém está em Cristo, nova criatura ela é. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E quando que se une, não importam mais as leis antigas. Não há mais necessidade de nós estarmos ligados às leis antigas. Porque através de Jesus há uma nova aliança. A aliança da graça. A aliança que nós herdamos através da fé em Jesus. Não precisamos de fazer nenhum sacrifício. Somente obedecer os ensinamentos de Jesus. Somente obedecer os ensinamentos de Jesus. E Jesus ele faz a questão de explicar aos fariseus que toda essa lei que vocês conhecem, ela cumpre-se em mim. Eu não vim aqui para negar a lei. Eu vim aqui para cumprir a lei. Significa que toda a lei do Antigo Testamento ela foca em Jesus. Jesus ia na corrente cega canal igual. Quer dizer que a partir daquele momento que Jesus chegou, eles só tinham que prestar atenção em Jesus. Esquecerem a lei. Jesus ele ensina que o novo ele prevalece assim acima do velho. Nós estamos a falar de unidades, amém? Nós estamos a dizer que o ser humano mais novo ele prevalece acima do ser humano mais velho. Não. Estamos a falar das alianças de Deus para com o homem. Então, a cada nova aliança, ela tem poder acima da aliança anterior. Então, a aliança através de Jesus, ela está acima da aliança através de Moisés. Toda a lei dos profetas cumpre-se em Jesus. Cumpre-se em Jesus. Somente nós temos que aceitar a Jesus, confessar a Jesus,
convivência. Nós podemos encontrar boas formas de execução em todas as áreas das nossas vidas. Não há nenhuma área da vida que o sangue de Jesus não dá efeito quando você o aceita. Não há nenhum pecado que não seja perdoado pelo sangue de Jesus. Quando você o aceita, Jesus, quando você deposita a sua fé somente nele. Então o problema não são os pais. O problema é com quem você faz o pacto. Qual é a aliança que você está entregue nele? Você está entregue na velha ou na nova aliança? Você está entregue na lei ou no evangelho? Você está entregue no profeta ou no Messias? A nova aliança. Aliança de Deus para com o homem através de Jesus. Ainda estamos debaixo dessa aliança. É a aliança mais nova. Essa aliança na qual devemos nos ligar em todas as áreas da nossa vida. Essa aliança tem efeito. Amém? Amém. Amém? Amém. São essas palavras que Jesus exorta aos fariseus, aqueles que ainda estavam com corações endurecidos, ainda que estavam muito ligados, extremistas na língua. Finaenda bem na muita. Ulikona makwenu. Você esteja aqui, irmão, Wati kitashuru shato. que ainda está entregue nas coisas antigas, Ukalaga ungase precisa lesha. que ainda não entendeu. Alokufumeli Yesu. Se você crê em Jesus, Lo kwasu sakali. todas as coisas antigas, Shaheresiwa. elas são acabadas. Ikwasu shiwa. Agora, tudo se faz novo. Ikwasu masisiwa. Tudo se faz novo. Não há nada Hakuna shilo na que shilo. esteja acima do sangue de Jesus para a remissão dos pecados, para a boa convivência, para obedecer a Deus, senão a fé em Cristo. Senão a fé em Cristo. Essa nova aliança, ela vem nos trazer um desafio, o mesmo que estava para com os fariseus, da questão da mudança. Porque eles estavam numa determinada situação, numa determinada forma de viver. Mas Jesus, quando ele vem, ele deve mudar a sua forma de viver. Então havia uma resistência nas mudanças. Hoje também há resistência às mudanças. Há coisas novas que são para engrandecer a obra do Senhor. Há coisas novas que são para edificar a obra do Senhor. Há coisas que Deus revela que são para engrandecer o seu nome. Coisas que são para o glorificar. Mas alguns são resistentes a essas mudanças. Temos que ser flexíveis às mudanças. Pedimos para que Deus nos dê entendimento para que nesses tempos, se venha alguma mudança que é para a honra e glória do seu santo nome, que nós possamos entender e aceitar essa mudança. Que nós possamos entender e aceitar essa mudança. E uma chamada de atenção para todos nós. Porque Deus, Ele é justo. Quando Ele estabelece aliança com o homem, e o homem ele não cumpre com a vontade de Deus, então Deus vai agir com a sua justiça.
Xikwembu ata endla leswi swi rhandzaka. Nesta nova aliança, Eka ntwanano lowuntshwa, a palavra vai dizer que todo aquele que aceitar e crer em Jesus será salvo. Mas aquele que não crer, ele já está condenado. Dá uma chamada de atenção da condenação. Porque Jesus ele veio resgatar os perdidos. Mas há uma responsabilidade humana ainda. Se você não deposita a sua fé em Jesus, se você não crê em Jesus, a palavra diz que você já está condenado. Chegará um dia em que Deus vai derramar a sua ira para com aqueles que não creram em Jesus. E ninguém sabe quando. O dia de vir de forma súbita. O dia do juízo final. Então não podemos perder tempo, irmão. Devemos estar ligados à nova aliança. Porque de repente o dia pode chegar. Pode chegar amanhã. Pode chegar daqui a um minuto. Não sabemos. Mas a única coisa que sabemos é que devemos ser vigilantes. Devemos estar sempre ligados a essa aliança. Quando Moisés leu as leis para o povo de Israel, o povo respondeu de forma unânime com uma só palavra. Tudo aquilo que o Senhor mandar, nós faremos. Essa é a resposta do homem para a aliança que Deus faz com ele. Não é uma negociação, não. Porque Deus, ele dá, ele faz essa aliança pela sua graça, pela sua bondade, para a salvação do homem. Então, a ação do homem perante essa aliança é de aceitar, dizer sim, eu farei todas as coisas que Deus diz para fazer. Então, Deus, ele dá o seu filho unigênito para ele morrer para a remissão dos pecados, para resgatar os condenados. O João Batista, quando ele fala de Jesus, ele diz que eu batizo com água, mas virá aquele que batiza pelo Espírito Santo e com fogo. O que significa que através de Jesus, ou você pode ser batizado pelo Espírito Santo, herdar a salvação e herdar o reino dos céus, ou você vai ser condenado e herdar o inferno. Em que posição estamos, irmão? Em que posição estamos? Em todas as áreas da nossa vida. Há uma palavra que diz que se você tem muitas leis, por exemplo, 100 leis a cumprir, você cumpre 99 leis. E há uma que você não cumpre. Logo, você não cumpriu a lei. Amém? Então, não é seguir algumas coisas dos ensinamentos de Jesus. É seguir todos os ensinamentos de Jesus. Eu entendo que esse seja um grande desafio. Porque não é fácil. O próprio Jesus sabia que não seria fácil. É por isso que Jesus disse que no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Não é fácil, mas é possível. Somente em Jesus. Somente em Jesus. Amada igreja, somente em Jesus. Depositamos a nossa vida somente em Jesus. Em todas as áreas. Podemos não ter aquilo que nós queremos, mas teremos aquilo que nós precisamos. Teremos aquilo que nos é devido. Somente pelo sangue de Cristo. Se formos selados pelo sangue de Cristo. E permanecermos na nova aliança. Não sermos como fariseus. Aqueles que eram duros por causa da
antiga lei va nga swi twisisi leswaku não entendiam que va fanele ku tiya ka nawu wuntshwa deviam se firmar na nova aliança, hi nga dzeni makwavo não desprezarmos o irmão, kusa a hi swi tivi leswaku va Xikwembu a vulavula ha mani e não sabemos quem que Deus usa para luya falar. ni mu ehleketaka leswaku va Xikwembu xi nge vulavuli ha Aquele que yena você pensa que o Senhor não pode falar, Xikwembu xi nga vulavula ha yena o Senhor pode falar. hikokwalaho Yesu a hi dyondzisaka leswaku va Por essa razão, Jesus nos ensina fanele ku rhandza makwenu que devemos amar o tanihi irmão laha wena u ti rhandzisaka xiswona assim como nos amamos. loko hi rhandzana Se nos hi amarmos, hloniphana nos respeitarmos, Xikwembu wa swi rhandza o Senhor alegra, Xikwembu wa swi tsakela o Senhor agrada por isso. hi hanye hi ntwanano Vivermos em união, hi hanye hi un'we vivermos sendo um. marito ya Yesu As palavras de ma nghena Jesus timbilwini ta hina entrarem no nosso coração twisisa ka miehleketo ya hina e entendermos o nosso hi pensamento tikombekisa hi e swiendlo ser demonstrado pelas nossas ações. fanele vapostolo Como os apóstolos, loko va chivi va Kreste quando foram, a hi vona va nga ticha va Kreste não foram eles que se va yo colocaram, chiwa va Kreste hi mhaka mas mahanyelo ya foram vona colocados cristãos por causa da sua vivência. a tiko kumbe tihosi a ti vona mahanyelo ya vona O povo ou os reis viam a sua forma hikwalaho i va Kreste e diziam que estes são hi mhaka cristãos mahanyelo ya vona por causa da sua maneira de viver. a swi ve tano eka hina Que ka seja assim em todos hi nós, nga tihlayi que não nos orgulhemos, kambe swi twisisa ka mbilu mas percebemos na no nosso coração miehleketo e swi no nosso pensamento tikombekisa ka swiendlo e demonstrarmos em ações a swilo swi khuluma ha swona as coisas por si só falar. nossos corações não podem ser como as rotas velhas. Corações endurecidos. Porque quando entra a palavra no coração endurecido, não há entendimento, há confronto. Então temos que lavar os nossos corações, renovar os nossos corações, para que a nova aliança ela possa ser colocada num coração novo, vinho novo, em odre novo. Amém? Aí segue aqui no querer agora já congela em caramba. Graças.
Nesse momento, irmão.
fé possa ser depositada somente em Jesus. Vamos orar a favor da fé. Vamos orar a favor dessa palavra. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Pai da eternidade. Ainda diante daquela que é a sua presença. Ainda diante, Senhor, daquela que é a sua graça. Ainda diante, Senhor, daquela que é a sua graça. Senhor, em nome de Jesus, te pedimos, Pai, que a sua palavra seja fiel. Senhor, permita que nossos corações contemplem que somente a fé em Cristo é que nós podemos herdar a salvação, é que nós podemos herdar a salvação, é que nós podemos herdar o reino. Senhor, é através da salvação que saímos desfrutados do pecado, obedientes e filhos de seus herdeiros. Pai de toda glória, temos entendimento de sua palavra, temos entendimento de sua palavra. Permita, Senhor, que ela possa entrar em nós, que ele possa transformar as nossas vidas, possa transformar as nossas vidas, possa transformar as nossas vidas, tudo possa ser transformado através de Jesus. No nome do sangue de Jesus, Pai, oramos, colocamos todo irmão e irmã que entrou neste lugar, com alguma dúvida de que você é ou ainda alguma ligação com a autoridade, ou ainda alguma ligação da doutrina pessoal, nesse momento, Senhor, quebramos, Senhor, toda doutrina do homem, quebramos, Senhor, toda aliança com a lei, e permita, Senhor, a renovação da aliança. Permita, Senhor, permita a renovação, ensina, Senhor, arrependimento, permita, Senhor, que todos possamos nos arrepender verdadeiramente, Senhor, para podermos herdar aquela que é a salvação que o Senhor promete através do seu Filho, através do derramamento, Senhor, a nova aliança, Senhor. Permita que sejamos ligados somente à nova aliança, que haja transformação dos nossos corações, que haja transformação das nossas mentes, que haja renovação das nossas vidas. Senhor, nesse momento, através daquela que é a sua palavra, nós queremos destruir, Senhor, todas as alianças antigas, todas as alianças que não são para a honra e glória do seu nome. Nós queremos destruir em nome de Jesus. Nós decretamos falência, Senhor, sobre todos os pactos, Senhor, aqueles que levam para a destruição, aqueles que levam para a separação da sua vontade. Decretamos falência em nome de Jesus, Senhor, sobre os teus filhos, que reina somente a nova aliança, que reina somente o sangue de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, pela sua graça. Amados, nós queremos ir orar mais uma vez. Pedimos para que Deus Ele possa nos fortalecer, para que nós possamos viver firmes, para que nós possamos viver firmes, para que ainda que venham tentações, que nenhuma delas possa nos vencer. Ainda que venham tentativas de te afastar da aliança com Cristo, ainda que venham tentativas de te devolver para a escravidão do pecado, porque você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus possa te permitir capacidade de permanência e firmeza, de permanência e firmeza e defesa daquela que é a tua fé. Então queremos te orar para que Deus Ele possa encher os nossos corações com capacidade de estarmos firmes na fé em Cristo. Porque se nós não estivermos firmes, queremos cair na tentação de voltar. Enquanto
novas criaturas. Todas as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Abre a sua boca e comece a orar, pedindo a Deus para que te dê capacitação de você se manter firme na nova aliança, de você vencer todas as possíveis tentações. Ao longo do tempo, Satanás, ele não descansa, ele sempre ia tentando e alguns caíram. Deus sempre ia renovando as alianças, Deus sempre ia procurando uma forma de que o homem não tem muito a fazer para poder herdar aquela aliança. E hoje nós temos, através da fé, não são mais necessários sacrifícios. Todas as alianças antigas já passaram. Somente a aliança pelo sangue de Cristo, somente a aliança pela fé em Cristo é que nos faz herdar a salvação, é que nos faz herdeiros e filhos de Deus, é que nos tira da condenação do pecado, é que nos traz para a salvação. Em nome de Jesus, Senhor, pela sua graça, pela sua vontade, permita, Senhor, que seu povo seja um povo firme, seja um povo que sabe defender a sua fé, seja um povo, Senhor, oh Pai, que cumpre estritamente com a sua responsabilidade nesta nova aliança. Permita, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos viver em amor, que nós possamos viver em entendimento, que possamos depositar toda a nossa fé em Jesus. Porque Jesus, Ele veio para nos resgatar, o seu sangue foi derramado para a remissão de pecados e benefício do mundo. Permita, Senhor, em nome de Jesus, que a verdadeira fé, a fé genuína, seja ela, Senhor, Pai, que nos toma, seja ela que toma os nossos corações. Em nome do sangue de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos, porque cremos, Senhor, no seu nome, Ele está acima de todos nós, porque cremos, Senhor, no seu ensinamento, na sua palavra, ela transforma-nos de dentro para fora, ela transforma-nos desde os corações até as ações, e não seja exceção pelo seu povo, Senhor. Aqui está o seu povo, Pai, clamado pela sua graça, pela sua benevolência, clamado pela sua vontade, Senhor. Não nos deixe só, Pai, não nos deixe só, Senhor, no nome do sangue de Jesus. Permita que a sua graça, Senhor, o seu Espírito Santo possa encher as nossas vidas e que possa nos transformar, no nome do sangue de Jesus, que possa nos transformar, que possa renovar as nossas mentes. Não queremos, Senhor, Pai, ficar mais dependente das coisas do Senhor, porque a sua palavra, Senhor, Pai, ela vai ensinar que não devemos nos conformar por este mundo, mas devemos ser renovados, Senhor, Pai. Devemos ser, Senhor, Pai, renovados, permitir que as nossas mentes sejam renovadas no nome do sangue de Jesus, para que possamos experimentar aquela que é perfeita e boa sua vontade. Em nome de Jesus, iremos orar mais uma vez diante de Deus, pedindo para que todas as famílias que estão representadas neste lugar, que a graça de Deus possa lhes alcançar, para que cada um deles, dos membros, possa ter entendimento de depositar a sua fé somente em Jesus. Deus, Ele prometeu a Abraão que através da sua descendência Ele abençoaria todas as famílias da terra. Não há nenhuma família que está fora desse pacto. E esse pacto, essa aliança que Deus fez com Abraão, ela vai se consumar em Jesus. Porque Jesus, Ele é sim descendente de Abraão. Então Deus estava a dizer que através de Jesus todas as famílias poderão alcançar a salvação. Não há nenhuma família que está fora. Então neste momento nós vamos orar a favor das famílias, a favor de todas as famílias, para que não haja nenhum membro com o coração endurecido, para que não haja nenhum membro que é resistente às mudanças, para que não haja nenhum membro que seja como os fariseus, que conhece as leis pela cabeça e não pelos corações, para que haja uma leveza em nossos corações,
de tal forma que a palavra ela possa entrar e nos transformar, de tal forma que a palavra possa nos tornar unidos ao sangue de Cristo. Estamos orando em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, diante daquela sua presença, clamamos, Senhor, a favor de todas as famílias da terra, tal como o Senhor na aliança, Senhor, irá abençoar todas as famílias da terra, através de sua descendência. Senhor, a plenitude de Deus, este Senhor é o nosso filho, acabar
aquele que veio romper, aquele que veio renovar, aquele que veio cumprir com a lei, e nele cumpre-se toda a lei dos profetas. Permita, Senhor, que a nossa aliança consigo seja sobre esse entendimento de que, Senhor, pela fé em Cristo, nós somos remidos do pecado, pelo arrependimento e deposição da fé em Cristo, nós somos tornados seus filhos e herdeiros dos reinos dos céus, no nome e no sangue de Jesus. Vamos mais uma vez orar. Cada um vai colocar diante de Deus a sua vida pessoal, os seus intentos, todos os seus projetos, os negócios, se for negociante, o seu trabalho, se for um trabalhador, a sua profissão, se for um profissional, os seus projetos. Coloca diante de Deus nesse momento e peça para que Deus ele possa tomar a dianteira e que Deus possa permitir somente aquelas coisas que são da sua vontade. Não peça com egoísmo, não peça para que Deus possa te favorecer, não peça para que Deus possa tornar possível todos os seus planos, peça para que Deus possa tornar possível aqueles planos que o edificam, peça para que Deus possa tornar possível aquelas tuas orações que você pede com entendimento, não com egoísmo. Peça para que Deus possa ouvir e responder somente a essas orações. Todas as coisas que não são para a honra e graça do Senhor, que Ele não responda e Ele possa tirar do seu entendimento essas coisas, de tal forma que todo o seu entendimento seja para a honra e glória do Senhor. Então vamos orar nesse momento para que as nossas vidas pessoais elas sejam cheias do Espírito Santo, para que todas as coisas que a gente pensa e fala seja para a honra e glória do nosso Senhor. Estamos orando, Senhor, em nome de Jesus, ainda debaixo daquela que é a sua graça, ainda debaixo daquela que é a sua vontade, ainda debaixo daquela que é a sua misericórdia, Senhor, endereçamos assim a vida pessoal de cada um de nós. O Senhor possa nos tornar somente seus, o Senhor possa lavar as nossas vidas, os nossos corações, encher-nos somente das coisas que te agradam. Peço-me, Senhor, em nome de Jesus, que desça sobre a minha vida, sobre todas as áreas da minha vida, Senhor, sobre os meus intentos, Senhor, sobre o meu coração, sobre o meu emprego, sobre os meus negócios, Senhor, endereço nas suas mãos. Peço que o Senhor torne somente possível aquilo que é para a honra e glória do seu santo nome. Torne possível aquilo que é para alavancar, Senhor, essa obediência. Torne somente possível aquilo que me faz cada vez mais próximo de si. Torne somente possível
quebra naquela venda que nos ofuscava de termos acesso, Senhor. A partir daquele rasgo do manto, Senhor. A partir daquele rasgo da renda, Senhor. Nós podemos vir a Ti diretamente em nome de Jesus. E eis-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Pedindo para que a Sua graça ela possa se manifestar. Pedindo para que a Sua graça ela possa tomar-nos. Pedindo que o Seu Espírito ele possa mexer nos nossos corações. Senhor, pedimos repetidamente, Senhor, em nome de Jesus, porque cremos que somente nesse nome o Senhor fará a Sua vontade em nome de Jesus. Abukalianis kumulisianyaka yambonga usi wena mbankulu wena mbamhlanganisa wena mesikwebosha Shadraka wena mesikwebosha Abednego wena mesikwebosha Danieli wena mesikwebelesilatulika hansumo wena mesikwebelesitilizaka makhokole bamunyama wena mbankulu esuleni kwaso wena mbamatimba wena mbamhlayiseka wena mbarizula inhla wena mbakhokolo letidiyeke wena sikwebule sihanyaka uyendeleke mabantu hinkwawo wena uyendeleke hosi mintwanano hinkwayo kambe Jehova mabandla blanguta leswaku mintwanano hinkwayo yi nga na matimba ku kota hosi urhumela